Boa noite, Alamo. Oi, Eu sou Sofia Chance, eu sou Tiane Cavalcante. e nós vamos apresentar o trabalho Clint Core, que foi uma coleção de estampas que a gente fez, inspiradas nas obras de Clint. E a gente fala um pouquinho sobre a gente, né? Chance pode falar. Eu tenho 21 anos, eu sou recifense, sou estudante de design e, enfim, eu trabalho sempre para fazer um design mais democrático e mais para pessoas que são como eu sou. Eu também ilustro e a ilustração que me traz mais para moda na estamparia, né? Que meio que junta as duas coisas que eu gosto muito, que é fazer moda e ilustrar. Eu sou Sofia, eu também tenho 21 anos, sou recifense também e estudante de design. Eu sempre gostei muito de moda, eu sempre fui apaixonada por figurinos de filmes e também gosto muito de moda de dia a dia. Eu acabei entrando muito em contato com estamparia, por acaso, no curso. E também eu sempre gostei muito, foi sempre uma área da moda que sempre me chamou a atenção quando eu vi as pessoas usando estampas. Eu sempre achei muito bonita essa produção. E eu gosto muito de trabalho manual, então eu gosto muito de produzir estamparia manual, mas eu também aprendi muito técnicas de estamparia digital, que também achei muito legal. Então posso dizer que essa é a minha maior área de interesse. E eu também sempre gosto de fazer os meus trabalhos, assim, aplicar um pouco do que eu sinto que eu sou e das coisas que eu valorizo, seria uma moda, tentar, né, criar uma moda mais ética, criativa, empática e sustentável. Arte é um olhar em volta dos seus pensamentos. Com essa frase de Clint que a gente vai abrir para falar um pouquinho sobre ele. Clint é o artista dourado do beijo mais famoso do mundo, né? O quadro do beijo, que é a obra mais famosa dele. Para a gente falar um pouquinho sobre ele. Gustavo Klimt, ele foi um pintor e foi destaque dentro do movimento do Arte Nouveau austríaco. Ele era um pintor austríaco e foi destaque do movimento de lá. O estilo dele tem um forte estilo decorativo e com uso de formas geométricas, explorando o sensualismo em figuras femininas e representando paisagens repletas de detalhes, como flores e adornos. A característica mais importante, mais marcante das suas obras foi o uso do dourado, o qual se aproximou da arte bizantina. Muitas de suas obras estão na Osterreich Galeria Belvedere, em Viena. É, o que a gente resolveu escolher ele porque a gente gosta muito desse estilo dele que mistura que tem essa pegada mais orgânica e com muita cor, muito detalhe, e a gente gosta muito desse estilo de arte. E a gente achou que ia ficar muito bonito numa estampa, que ia ficar uma estampa muito rica, mas a gente também, tipo, quis pegar alguns detalhes deles sem, tipo, necessariamente ser, tipo, você pega uma imagem de cliente real, assim, e transforma na estampa. A gente quis pegar alguns detalhes e ir juntando, né, e fazer a nossa releitura de como seria, né, uma arte de cliente. Uma coisa que foi um pouco um desafio nessa escolha da gente é que Clint, querendo ou não, ele é um pouco batido, né? Os quadros mais famosos dele se tornaram meio que, enfim, todo mundo conhece. Na cidade que ele pintava seus quadros e tal. Tem muito de kit, assim, de Clint. Tipo, fazem coisas meio ridículas, meio calcinha de Clint, janela de Clint e tal. Ficou uma coisa muito estereotipada e a gente queria fugir dessa estética, sabe? E fazer uma coisa que combinasse mais com a nossa persona, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E outra coisa foi transportar esse ouro, né, essas texturas para uma visão mais moderna, assim. E que seria, nosso objetivo seria imprimir em tecido sintético, em tecido com porcentagem de poliéster. E aí, enfim, o que a gente faria para transformar isso numa coisa nossa, numa coisa orgânica, e mesmo assim imprimir e ficar bonito num tecido poliéster. Foi um desafio, assim. A gente pensou nele também porque ele faz parte do movimento do Arte Nouveau, né, dos movimentos de design. Sim. E o Arte Nouveau, ele tem essa característica de ser o meio termo entre
Ele veio depois, né, do Arts and Crafts, que tem essa coisa que é essa pegada super tipo manual, negação industrial. Então ele pega essa coisa dos detalhes manuais, mas ele tem essa mistura com o industrial. Ele tá tipo, mas a gente tem que se adaptar um pouco. Então Sim. a gente pensou, como é uma estamparia digital, a gente quis aplicar técnicas que imitassem técnicas manuais, só que dentro da estamparia digital. E aí a gente vai ver isso também um pouco mais na nossa criação dos elementos, como foi que a gente conseguiu colocar isso dentro dos elementos da nossa estampa. Mais uma coisa só. Mas pode deixar na inspiração. Uma coisa que é muito marcante nos quadros de Clint é que ele usa corpos. Normalmente, as modelos dele eram meninas judias, que, enfim, a elite judia de lá, da Áustria, ia atrás dele para fazer esses quadros. E ele ele pintava elas nuas, né? Que era meio que sem nenhum adorno que já viesse com a modelo. E ele usava a pintura para vestir essas meninas. Tem alguns homens também nos quadros dele, mas são majoritariamente mulheres. Ele usava a pintura para fazer com o adorno uma roupa que não era necessariamente uma roupa, era como se ela estivesse entrando na pintura e a pintura entrando nela. Inclusive, isso dele pintar mulheres nuas foi uma coisa que chocou muito a sociedade na época. Foi bem, tipo, controverso, assim. E sempre bom, né? A arte aí para essa Ele questão. era muito apaixonado, né? Ele recebeu umas encomendas de quadros que, no final das contas, não ficou o que o cliente queria, que foi os quadros da universidade, e que ficou muito, assim, infame. E ele disse, tá bom, eu te pago de volta, tá tudo bem, é meu agora. Pra Ele mim, desistiu, assim, e depois disso ele parou de fazer coisas em público, assim, sabe? Ele começou a fazer só pra mecenas que fossem bem na deles. sim. Aí, aqui temos o nosso mood board, né? Que foi a nossa inspiração, as imagens que a gente pegou, né? Para montar a nossa estampa. Aqui do lado direito, então elas estão expostas. E aí, uma coisa que a gente, tipo, acho que 3 detalhes que a gente quis pegar mais assim dele foi justamente os quadradinhos, espirais e os corpos. Aí, para nossa referência de elemento, a gente usou como base esses detalhes que tem aqui no vestido da Adele Bloch, que é desse quadro Retrato de Adele Bloch Bauer, que tem aqui nessa imagem de cima, né? Com esses bastante detalhes dourados. E aí tem esses espirais, tem os quadradinhos, e tem outros elementos que a gente também quis pegar para reproduzir e colocar na nossa estampa. Já para a parte de paleta de cores, a gente gostou muito, tipo, a gente pensou em fazer como se quase que uma borda assim dourada, né? Explorando esse dourado, mas também quisemos pegar cores mais vibrantes, assim, que são as cores também que estão muito presentes no quadro dele, que a gente acha bem bonito, bem chamativas, que a gente pegou mais esse quadro aqui, do lado direito, né, no meio. E também, por último, para detalhe do barrado, né, posição, galão, essas coisas, como inspiração mesmo de como fazer um barrado, a gente pegou esse barrado ético, que está aqui do lado direito. Eu não sei direito de qual etnia que é esse barrado, mas quando eu estava buscando coisas indianas, mas eu não acho coisa indiano. Mas assim, eu achei interessante essa inspiração de como estão a distribuição dos elementos e tudo A mais. composição, você vê que tem um galão que está um pouco mais central, que é o que a gente fez, enfim. Isso. E a gente também pegou essa imagem aqui, que ela é uma imagem de um lenço de uma ilustradora brasileira. E a gente achou bem legal, assim, a distribuição também das coisas, assim, tem essa questão dos corpos. E a gente também tinha pensado em colocar a estampa como uma adaptação para lenço também. Então, ela serviu de inspiração para a versão de lenço da estampa. Tem mais alguma coisa que tu queres acrescentar? Acho que não, pode passar. Show. Tu comentou das folhinhas nesse quadro. Não... Ah, sim, a gente também gostou muito desse detalhe, dessas folhinhas nesse quadro aqui de baixo, do lado esquerdo, que tem esse detalhe dourado. E aí tem como se fossem esses raminhos com esses toquezinhos de verde, né? E tem uns toquezinhos de azul também, que a gente achou que deu um detalhe interessante, uma coisa que é mais para um dourado, marrom. Minutinho, Sofia.
Perdão, voltei. Vamos lá. Agora para nossa persona. Essa é a Natália, ela tem 25 anos, ela é uma pessoa não binária. Natália, ela está fazendo mestrado, ela faz artes visuais, ela é uma menina bem culta, mas é estudante. E ela frequenta o Mamã, também frequenta a Rua da Moeda, dá o rolezinho dela, com máscara por enquanto e com afastamento social, mas já ela volta. Ela não sai de casa sem sua eco bag, ela é uma menina preparada para tudo. Ela adora uma estampa bem elaborada, uma estampa com história por trás. E ela gosta de consumir moda local, de apoiar o que vem daqui, enfim, mover a sua economia. Ela está antenada em todos os assuntos. E dentro dessas estampas bem elaboradas, quando tem um toque que é voltado, né, para uma história relacionada à arte, aí é que ela gosta mesmo, né? Porque aí ela vê o que ela mais gosta de fazer, o curso que ela faz, né? Justamente o que ela está vestindo. Ela gosta muito. Aqui já é a parte do desenvolvimento das nossas estampas, que foram os recortezinhos dos nossos processos da execução. Aqui, primeiro do lado esquerdo, foram os rascunhos que a gente fez à mão. Se quiser falar um pouquinho sobre eles, como foi a ideia e tal. Então, eu me inspirei em alguns corpos que Clint desenhou e me inspirei também em composições tanto renascentistas quanto mais modernas de corpos que adornavam, enfim, corpos recostados sobre alguma superfície e tal, porque eu queria dar essa ideia de fluidez entre eles. Então, meio que usei a galera apoiando alguma coisa e tal, e também olhei, eu estudo um pouco de anatomia para desenho, e aí eu testei, fiz alguns movimentos diferentes, e aí a gente executou vários desenhos, sobrou alguns que não foram para estampa também, mas esses se encaixaram muito bem quando a gente foi colocando no módulo. Aí aqui no meio, os elementos que eu fiz com pintura digital, né? Que tem esses quadradinhos e esses triângulozinhos e os espirais também, que foram feitos tudo com pintura digital. E já esses detalhezinhos remetendo alguns circulozinhos que tem muito nos quadros de Clint, que foram feitos como se fosse com um paetezinho e uma miçanguinha em cima. E aí eu fiz a sobreposição no Photoshop. E aqui Shanti trabalhou nos corpos, né? Depois de ter vetorizado, passado no computador e depois mexendo nele no Photoshop para dar um efeito mais de profundidade, de luz e também para encaixar melhor na estampa. No começo eu tinha feito esses corpos pontilhados e, enfim, funcionava enquanto módulo, mas quando a gente foi colocando os outros módulos não bateu tão bem, e aí eu fiz um retrabalho, eu transformei eles em umas pinturinhas douradas e ficou encaixando bem melhor. Porque o peso maior, né, nos módulos mais fechados, que a gente começou só com paetê e bordado, quando foi colocando os módulos com pintura, ele ficou um pouco apagado. E aí a gente seguiu por outro caminho com os corpos. Sim. Aí aqui no lado direito foi a disposição, né, dos elementos que a gente mais gostou para a estampa. Só que as cores aqui foram as cores que a gente tinha feito primeiro, mas a gente achou que ficou um pouco sóbrio, um pouco mais velho assim. E aí depois... Essas cores, a gente se inspirou um pouco nos quadros da Adele, por exemplo, e aí ficava muito fechado combinando com essas um pouco mais escuras. E aí a gente seguiu por um lado um pouco mais saturado, um pouco mais vivo, se baseando naquele outro quadro, se não me engano, é Morte e Vida. Sim. Enfim, que a gente já mostrou que é Não, o aquele eu acho que é a Virgem. É a Virgem, a Virgem. Que tem as pessoas assim deitadas e coisa. É porque ele tem alguns quadros que se remetem na paleta, assim. Esse Morte de Vida é bem parecido a ambientação, mas realmente, esse é a Virgem. Sim, aquele parece muito. Também tem assim um aglomerado assim, das pessoas e esses tons. Verdade. Mas aí a gente resolveu pegar mais desse quadro aqui, que tem as cores mais vivas, e traduzir isso na estampa. E acabou ficando essa daqui. Que o nome foi Bevedé, em homenagem à galeria onde estão os quadros, a maior parte dos quadros deles, lá na Áustria. Aqui, o fundo com um tom levemente mais violeta ficou bem mais vivo, assim. Ele estava um pouco apagado, não dava para ver as espirais. E aí deu um contraste um pouco maior. Sim, ficou muito legal, assim, com o tom dos rosas, dessas miçangas e tudo mais, assim. Aqui tem uns detalhes, né, do lado esquerdo do fundo, que tem esses espirais.
e os detalhes das miçanguinhas. Aqui no meio a estampa, o rapó dela, né? Aqui. E Ela é um pouco mais comprida, mas ficaria difícil de ver no slide, porque o rapor de barrado ela inteira. Aí a gente colocou meio que mais perto. Mas é isso, colocando ela mais no continua barrado. nesse espiralzinho até o outro barrado. Esse barrado, tu lembra também de quantos centímetros ele tem, mais ou menos? E ele tem em torno... acho que ele tem em torno de 25 centímetros. Mais ou menos. Pronto, aí seguiria 25 aqui, 25 lá em cima, e no meio para completar 1,60. Isso, porque esse rapó é de 32 por 32. Então, tem mais ou menos 25, um pouquinho a mais, por aí. Aí, aqui do lado direito, nós temos mais o detalhe nos galões centrais, né? Tem aqui esse detalhe em bordado, que a gente colocou meio que para unir, né? Os galões e trazer esse toque mais manual. E meio quase que tipo patchwork, assim, né? Que a gente tinha visto bastante nessas. Se você ver, um desses bordados remete justamente às folhinhas que a gente estava querendo usar antes. Só que o verde não encaixava tão bem, e a gente foi com a ideia dos fios dourados. Os corpos ficarem dourados também. E os triângulozinhos seguem bastante a estética do Diadele, mas as cores são um pouco mais vibrantes. Sim, e a gente resolveu também colocar, como ver que tipo, tem 2 galões aqui que são tem os mesmos elementos, só que um maior e outro menor, e a gente resolveu colocar um mais escuro e o Tem outro um tom um pouco mais claro para o meio. Ambos cada são mais um claros que o que a gente tinha feito antes, porque ficava muito pesado, ficava um pouco tava velho, bem, assim. tipo, E a gente deu uma amarelado, clareada. amarronzado, né? E esse aqui tá mais vivo, a gente achou que ficou muito mais jovem e muito mais legal. Também eu gostei muito dessas cores, ficaram muito bonitas. Aí aqui nós fizemos a variação dela, né? A adaptação dela para estampa de lenço. Estilo, pegou aquela inspiração de ter um quadrado, né? Daquela outra. E aí também já aproveitando mais o estilo do barrado, né? Que era um estilo mais, assim, reto. Esse do meio, como ele tem uma composição que é meio mais conservadora, assim, para lenços, normalmente, a gente colocou os tons um pouco mais clarinhos, assim, ele é bem mais levinho. Tem esse do corpo centralizado, que era a ideia inicial era ser só ele, já que a gente não tinha que fazer tantas alternativas, mas a gente fez sim. E aí seguiu para esse que ele se inspira, o primeiro se inspira naquele lenço que tem uma faixa. Então a gente fez um pouco mais inclinado, os corpos seguindo, que é o mais experimental. E eu acho que ficou muito mais chique. É Eu estranho gostei dos 3. falar que você gostou muito, que você achou muito chique, quando não tem ninguém assistindo Alamo Bandeira. Mas eu achei, não posso mentir. Sim, eu gostei muito dos 3. Tipo, usaria. Até se tivesse mais variações ainda, usaria também. Adorei todos os 3. A Achei gente tá pensando em executar, perfeito mesmo. talvez, os lenços, alguns, indo em uma gráfica e tal. E aí a gente pode fazer umas fotos também para quando for para o nosso portfólio. Seria chique. Sim, sim. Eu acho muito. Gostei muito. Inclusive, quero um pra mim, que é acordação. E para portfólio. Quem sabe vender também, né? Por que não? Aí eu fiz 2 variações. A gente fez a partir da estampa principal. Uma pegando só meio que o módulo das pessoas, bem orgânico, assim, com o pontilhado original, né? E a estampa Spirale, que foi a partir do módulo que a Sofia gerou, que é meio que o centro da estampa barrada, tem esse espiral. E aí as duas ficam para aplicação de serigrafia em camiseta e em ecobags. Esse nome Nuda Veritas, eu acabei pensando nele porque tem um quadro dele que é bem bonito, que o nome é Nuda Veritas, e eu acho que tem tudo a ver, sabe? Com o estilo dos corpos dele e tudo mais. Eu achei que seria muito legal fazer essa referência, colocando o nome dessa estampa de Nuda Veritas. E o Spirale foi para combinar nesse estilo italiano, e porque também é cheio de espirais, né? Nossos mockups. Sofia está usando a versão corrida, né, a versão inteira da nossa estampa principal. A gente colocou o barrado aqui embaixo e uma parte mais central do barrado nas mangas, mas funcionaria também com o barrado inteiro na manga ou a manga sem barrado, foi só a aplicação que a gente escolheu fazer. A camiseta a gente fez em algumas cores, essa foi que ficou o contraste melhor.
E também a Eco Bag tá com a Luda Veritas. Esse lenço foi o mais difícil de fazer, por incrível que pareça. Eu não consegui, com os tecidos que eu tinha em casa, reproduzir o brilho. Então, o lenço e a Eco Bag a gente fez com mockups pré-existentes, mas aí a gente gerou mockups com fotos nossas para as roupas. Essa aí não dá para ver o rostinho dela, mas ela é Sofia. E ela tá com a nossa estilo principal. E eu adorei. Sim, ficou muito lindo. Eu adorei também. Queria essa camisa de botão. Foi uma barra para fazer esses 2 mockups. Você Mas acha que é simples, mas tipo, para acertar, para ficar realista mesmo, é complicado. E eu ainda acho que dá para ficar melhor, mas é o que dá para fazer, é o que o teu tá meu computador perfeito. O aguenta que tu também. tá, tipo, tá assim. A serigrafia é mais fácil, né? Eu fiquei tipo, o Xande fez uma serigrafia, eu nem vi, foi tão rápido. Ficou muito legal. Eu adorei todos os mockups. Eu achei que ficaram muito legais. E aqui é onde nos encontrar, se você quiser comprar, tiver interesse no nosso trabalho, né? Aqui tem onde você pode falar com qualquer um de nós dois. Aqui tem fazer um orçamentinho da nossa estampa, entendeu? Exatamente. Tem aqui o nosso Behance, se quiser dar uma olhada também nos outros trabalhos que a gente já fez. Aqui nosso Instagram, que você pode falar com a gente, ver a nossa vida, enfim, e também ver um pouco mais do nosso trabalho. Às vezes a gente posta coisas de desenvolvimento de trabalho, essas coisas. E aqui, por último, nosso WhatsApp, se você quiser orçamento ou quiser fazer alguma encomenda, estamos aqui disponíveis para poder falar com a gente. Se você for no Instagram, inclusive, você pode encontrar outros produtos que essas lindas mãozinhas fizeram. Lá no Xantinho, você vai ver o link na bio. E é isso, gente. E é isso, Alan. É isso, muito obrigada. Até semestre que vem. Até Espero semestre que poder vem. conseguir apresentar, né, ao vivo para o meu professor. Eu adorei esse trabalho, achei que foi muito legal. Foi muito bom trabalhar com o Xante, tipo, nossa, a gente... Eu fiquei muito também. humilde com os trabalhos desse período. Foi massa trabalhar com Sofia. Acho que podemos trabalhar de novo juntos. Sim, eu adorei. Eu super top trabalhar de Foi novo. chique. E é isso. Vou parar a É isso.